problema que a gente teve, vamos dizer assim, por anos, né? A gente até achou assim, por alguns momentos que, não, então o nosso público que a gente deveria focar é o pessoal que quer funcionalidades mais rápidas e a gente não deveria ter pessoas que querem funcionalidades mais lentas. Mas se fosse esse o caso, acho que seria um erro. Vou falar hoje sobre como a gente faz para periodização do lançamento das funcionalidades dentro do gestor. Então a gente tem um histórico de sempre lançar coisas muito rápido e eu vou explicar um pouco porque a gente mudou como a gente faz e qual que é a nossa metodologia atual. Então a questão é, você lança rápido com frequência funcionalidades ou você espera um pouco mais e lança funcionalidades talvez mais completas para os seus usuários. Então eu sempre fui da opinião, e eu como usuário gosto de lançar coisas rápidas, assim como eu gosto de receber funcionalidades novas. Então eu estou sempre inscrito em beta de qualquer outro aplicativo que existe. E o IC também recomenda, né, que você lance rapidamente funcionalidades. Então, inclusive, se você pega um dos textos deles, é sobre, do Paul Graham, tem 18 erros que matam startups, sendo que o 8º deles é você ser muito lento em lançar. Claro, nesse caso ele está falando assim, em lançar a startup ou o produto em si, mas o IC também tem vários outros artigos que falam para você lançar com frequência e você sempre ter esse teste, vamos dizer, ao vivo das funcionalidades e você conseguir evoluir o produto em vez de planejar muito, né? Porém, a gente fez isso por anos e funcionou muito bem, obviamente funciona até hoje, mas existia uma divisão clara entre os clientes, que era o pessoal que amava que tinha funcionalidades novas a todo momento, mas existia também o pessoal que odiava as funcionalidades saírem em todo momento, né? Então, o que acontecia até, inclusive, quando a gente fazia alguma pesquisa de NPS, era NPS alto, tinha comentários de, pô, sempre melhorando, funcionalidades novas, e o NPS baixo era a pessoa falando assim, muda toda hora, não gosto, tenho que aprender a todo momento, e assim por diante. Então eu vou passar um pouco sobre as vantagens e desvantagens de cada um e o que a gente decidiu fazer no fim. Vamos falar das vantagens de lançar rápido. Então a primeira coisa é você conseguir testar rápido. Então você lança, você testa com casos reais, os clientes conseguem utilizar e conseguem trazer feedbacks de nesse caso funcionou, nesse caso não funcionou, nesse caso foi muito bom, se eles efetivamente utilizaram naquele cenário que você esperava e assim por diante. Então tem essa primeira vantagem que é bem óbvia, né? O segundo motivo é um motivo um pouco pessoal, se o IC recomenda algo, eu geralmente levo em consideração. Não necessariamente vou fazer aquilo, mas eu sempre levo como algo a se pesar, porque tem possivelmente um bom motivo que talvez eu não tenha visto sobre por que fazer aquilo. Um outro motivo também é a aderência. Então é um teste para você entender se o cliente vai usar ou não vai usar. Às vezes você lança coisa, ninguém tá nem aí para aquilo que você lançou. É bom porque você consegue matar aquilo antes e você não investiu 6 meses naquela funcionalidade que ninguém tá nem aí, né? E o contrário também é verdade. Se as pessoas gostaram, elas vão utilizar muito, já vale a pena você investir na V2 daquilo que você lançou. Um outro ponto que a gente tem aqui é a evolução rápida. Então você consegue mandar essa... É quase que uma comunicação, né? Que você fala para os seus clientes assim, o produto está sempre melhorando. E é uma prova disso, porque eles estão usando, tem novas funcionalidades, ficou melhor, já corrigiu alguma coisa que não estava tão boa e assim por diante. As desvantagens da gente lançar rápido. A primeira é a curva de aprendizado dos usuários. Cada vez que você tem uma coisa nova, é óbvio para a gente que desenhou a funcionalidade e sabe exatamente como ela funciona, mas não é óbvio para quem está usando no dia a dia. Então ele tem que parar, tem que aprender. Às vezes um botão que mudou o lugar já é o suficiente para gerar tickets de suporte, o pessoal achando que você removeu aquilo, você só mudou de lugar ou mudou o jeito de você fazer. Então é importante que você tente minimizar, né, de certa forma, essa parte da curva de aprendizado, porém, quando é muito rápido, você basicamente não consegue, né? Você está sempre lançando um lançamento em cima do lançamento, às vezes, então, o que era válido 2 semanas atrás não é válido hoje, não é válido uma semana, então tem que cuidar bastante, é um tipo de fricção que acontece bastante, né? A pessoa o usuário tem que aprender
E tem gente que não quer aprender toda hora, tem gente que tá feliz em fazer isso, tem gente que não, ela só quer fazer o trabalho dela, né? Como a gente vende para empresas, a gente tem milhares de usuários que estão ali no dia a dia deles, eles só querem executar a tarefa deles, eles não querem parar para entender por que o sistema é melhor ou coisa do tipo, né? O segundo tem gente que só não gosta de mudança, ela não quer que as coisas mudem. Tanto é que é um dos motivos, minha opinião pessoal, de por que as pessoas ainda usam ERPs que foram criados em 1990. Você olha aquela tela, você vai no mercado, você vê aquela tela horrível, você vai no banco, aquela tela horrível. Você pode ter outros motivos também para isso, né? Porque o sistema legado e a máquina, não sei o quê. Mas parte disso é porque as pessoas não querem aprender coisas novas. O cara aprendeu aquilo, é ruim, mas eu sei fazer, né? Aquela que o pessoal fala bastante sobre. Eu, pessoalmente, não gosto, não é o meu tipo, mas tem muita gente que quer ver essa mudança, né? A velocidade pode trazer bugs, obviamente. Porque se você está sempre lançando coisa nova em cima de coisa nova, primeiro que é cumulativo, né? Às vezes eu tenho um bug de uma coisa que foi lançada há 3 semanas atrás e só maximizou isso depois do quarto deploy em cima daquilo. Às vezes tem bug só pela velocidade mesmo, tem bug porque você não deu tempo suficiente para testar, tem bug porque você não pensou nos edge cases, né, que são casos muito esquisitos que acontecem às vezes. A gente com plataforma no code, o edge case acontece toda hora, porque toda hora alguém faz uma combinação esquisita. É diferente de eu ter um sistema super controlado, que eu já fiz e só pode fazer o que eu mandei fazer, né? O no-code não, ele te dá liberdade para você combinar tudo. Se eu estou fazendo, sei lá, um sistema para dentistas, que só tem lá o agendamento, o botão do agendamento, não tem muito como errar, né? Mas quando você pode que o dentista faça 5 tipos de automação diferente, combine com um calendário, com o outro, guarde a informação de contatos de um jeito, de outro, aí o tipo de erro sempre é um pouco inesperado, né? Tanto algo que deveria realmente ser realizado, quanto às vezes um erro de lógica do próprio usuário que foi ocasionado pela nova feature, né? Às vezes ele entendia de um jeito, agora ele não entende mais. Outro problema, né, que você tem ali na parte de você lançar rápido é você lançar coisas incompletas, né? Funcionalidades incompletas. Às vezes, para lançar rápido, você tem que lançar uma versão inicial que não tem todas as funcionalidades que aquela parte do produto deveria ter. Mas é o esperado, né? Aí há diversas discussões sobre isso. O que é a funcionalidade mínima, né, que a pessoa deveria lançar? O usuário sempre vai achar que é maior do que é. Então você tem que tomar uma decisão de quanto tempo você quer investir naquilo para que, no mínimo, cubra alguns casos de uso. Né? Então é algo que você tem que tomar essa decisão como quem está gerenciando o produto. Escutar o usuário, mas você também tem que entender que ele sempre vai querer algo melhor, mais pronto, com menos problema. Então, essa gestão é a pessoa de produto, o designer, o time de desenvolvimento que tem que entender o que está acontecendo. Quais são as vantagens de lançar lento, né? Quando a gente fala lento, parece que é negativo, mas não é, né? Então, vamos dizer assim, então vamos trocar de lento para lançamentos programados, né? Que eu acho que talvez seria um jeito melhor de colocar isso, né? Então, quais as vantagens de você programar? Primeiro, você tem menos bug. Se você demorou mais para fazer uma funcionalidade, você tem que ter investido mais tempo em testar aquilo internamente ou de outras formas, para que você não tenha erro. Se você demorou 6 meses para fazer uma funcionalidade, chega lá e ainda está cheio de bug, aí é só o pior dos mundos, né? Não faz sentido nenhum. Então tem que ter menos bug. Você consegue trazer funcionalidades mais complexas. Então tem funcionalidade que não dá para fazer rápido. Demora. Ela precisa realmente de toda uma estrutura para você conseguir lançar. E o terceiro ponto é funcionalidades mais completas. Foi aquilo que eu comentei agora sobre as desvantagens de fazer algo rápido. Então você consegue já fazer, vamos dizer que você poderia lançar uma de 5 funcionalidades de um produto maior. Agora você já pode trazer as 5 de uma vez só. Então você tem de ponto a ponto o que aquela necessidade poderia trazer para você. Uma que é muito importante é o alinhamento com o usuário. O que isso significa? Você consegue gerar material, documentação, comunicação sobre as novas funcionalidades. Gerar vídeo, gerar texto, gerar o que for, para você conseguir falar que isso aqui mudou, agora é dessa forma, a nova funcionalidade funciona dessa maneira e assim por diante. Quais as desvantagens agora da gente fazer algo programado, né, ou lento? Primeiro é lento.
Isso é óbvio, né? Obviamente vai demorar mais para que as pessoas recebam aquilo que elas gostariam de receber. O segundo é você investir errado. Então, às vezes você ficou 4, 5 meses, 1 ano numa funcionalidade que ninguém tá nem aí. Ah, mas eu poderia. Mas você tem que falar com as pessoas antes, fazer pesquisa, fazer discovery. Você pode fazer tudo isso, chegar lá e ninguém usar. Né? Não é a realidade. Só a realidade é a realidade. Só quando a pessoa tá usando de verdade é o que vale. Né? Então você toma um risco, porque você vai investir mais tempo nisso e pode ser que não funcione. Pode ser que ninguém goste. Inclusive, da vez que a gente no passado resolveu investir mais, para fazer uma funcionalidade mais completa, e que ela demorou bastante, inclusive atrasou várias outras coisas, foi a pior funcionalidade que a gente lançou e a gente teve que tirar do ar, né? Então a gente teve tanto problema de ficar um tempão planejando ela foi pro ar e a gente teve que tirar ela do ar. Daí você pode ter falado, pô, mas daí vocês erraram em diversas outras coisas. Sim, teve vários outros erros, eu posso fazer depois um vídeo sobre essa funcionalidade específica, os erros que a gente teve com ela, mas parte dela foi a gente não ter lançado antes. Se a gente tivesse lançado antes, a gente ia ter várias informações sobre aquela funcionalidade que já teriam sido corrigidas e não levaria esse investimento, esse desperdício de tempo que a gente teve nela e a fricção que a gente teve com o cliente de entregar algo e ter que tirar. Né? Mas é melhor tirar algo ruim do que deixar lá. Mesmo assim, obviamente, tinha pessoas que gostaram e usavam, mas com certeza com o uso no tempo ali seria algo que eles acabariam não gostando tanto assim. A outra desvantagem que você tem quando você lança programado é um pouco da ansiedade do usuário. Quem já leu o ticket sabe que o pessoal quer a funcionalidade X que ele acabou de pedir para amanhã. E ele fica cobrando. Quando vai sair, quando vai sair. E tem gente que não quer esperar o próximo release. O próximo release é daqui 3 meses, daqui 6 meses. Né? Depende de quanto do tempo que você gostaria de fazer. Então, quando você tem essa parte programada, você pode até dar uma data para ele, mas não importa, ele quer para agora. Ele fala assim, mas eu tenho esse problema hoje, né? Lança aí, lança só esse, né? O pessoal tenta mandar que ela tenta uma exceção só para ele, mas não é o ideal. Né? Então, nesse caso aí, você vai ter essa desvantagem, você tem que segurar. Por que a gente mudou? A gente mudou porque a gente tinha um modelo onde a gente lançava tudo muito rápido, sempre. A gente tem deploy de funcionalidades novas em média umas 2 por semana. O que gerava muita fricção com muitos usuários. Não é diretamente às vezes o cliente em si, mas os usuários do nosso cliente, né? Porque às vezes, como eu falei, a gente tem muita gente que fica na operação, o cara da operação não tá nem aí se tá melhor o produto, tem uma nova funcionalidade, ele só quer que fique do jeito que tá, para ele executar daquilo da melhor forma possível. E a gente decidiu um modelo que na verdade não é fazer lento ou rápido. É fazer lento e rápido. Né? Então, o que isso significa? A gente tem os dois modelos hoje. Então, a gente criou uma funcionalidade chamada Fun Mode. No Fun Mode, é para quem quer receber as novidades já. Então, a gente tem uma boa fatia dos clientes que eles sempre recebem tudo automaticamente, que é o que a gente já fazia antes. Eles já recebem, assim que a gente lança, eles já estão utilizando. E eles já têm essa novidade muito antes do lançamento. Ao mesmo tempo que a cada 3 meses, mais ou menos, o que a gente faz é um lançamento. Então a gente teve nosso primeiro lançamento, que a gente chamou de Fall Release, há algumas semanas atrás. E só daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, a gente vai lançar um pacotão de funcionalidades novas para os nossos usuários. E nisso a gente consegue ganhar tempo para explicar as funcionalidades, criar vídeo, não ter essa mudança constante que gera essa fricção com o nosso cliente. Então, para quem ama, a gente tem o Fun Mode. Para quem odeia, só continuar utilizando o gestor e não ativar o Fun Mode. Então a gente fez isso para conseguir unir o melhor dos dois mundos. Tem funcionado muito melhor, acho que talvez foi um dos erros grandes que a gente fez no começo da empresa. A gente poderia ter feito isso muito antes. Se a gente tivesse feito isso muito antes, a gente não teria perdido alguns clientes do passado que veio uma pressão de baixo, né, da base de usuários, falando assim, muda toda hora, não gosto, né? E aí se gera uma coisa negativa com relação ao seu produto, que obviamente atrapalha nas vendas e tudo mais. Então a gente tem o melhor dos dois mundos, a gente reduziu fricção com usuários, a gente comunica melhor as funcionalidades, a gente ainda está melhorando isso, mas
a gente está publicando melhor e a gente continua mantendo um ritmo acelerado de desenvolvimento. Então, o Fan Mode foi uma das melhores funcionalidades que a gente fez recentemente, ao meu ver. Ajudou bastante a empresa e eu recomendo que as outras empresas, né, outros SaaS por aí, empresas de tecnologia, também pensem em ter esses dois modelos, onde você tem os releases, ao mesmo tempo que você tem o Fan Mode, né, o Labs, às vezes as empresas chamam assim, mas que não seja nada tão escondido na funcionalidade, que você consiga trazer mais velocidade para o produto e não cair num ciclo muito lento de releases.